E aí, galera, como é que vocês estão? Beleza? Já tiveram duas aulas top hoje, hein, galera? Duas aulas valendo. O professor Miguel ali com a química zona pesada dele. E o professor Jonas. E aí, vocês estão me ouvindo direito? Tá dando para ouvir direitinho? O som tá bom? Isso aí, Natan, boa tarde. Biologia, melhor matéria, isso aí. Biologia é show, galera. Biologia é top. Biologia estuda só tudo. Só tudo, meu amigo. A biologia só estuda tudo. Galera, quero desejar para vocês aí um resto do final de semana muito bom, tá? E vamos lá, vamos para nossa aulinha aqui, tá? De hoje. Quero agradecer pro senhor também, valeu. Cara, nossa aulinha de hoje aqui, continuar com a nossa ecologia, né? Lembrando novamente que é uma das bases da biologia. Dentro do Enem, dentro dos vestibulares, é bastante cobrada, né? No caso, porque a gente sabe que é uma área muito grande mesmo, cheia de detalhes, e é nos detalhes que a gente ganha ponto bom, uma pontuação boa nas provas, tá? Então, a ecologia ela é cheia de detalhes. Na realidade, a biologia é cheia de detalhes. Galera, eu queria falar um negócio com vocês, era sobre algumas dificuldades que alguns alunos da nossa aí, do curso, relataram lá naquela pesquisa, né? Dando uma lida e tal. Galera, eu sei que a biologia tem, assim, muitos nomes complicados, a nomenclatura meia bagunçada, porque a gente, às vezes, uma coisa tem dois nomes, tem professor que usa um nome, tem professor que usa outro, tem livro que usa outro. A biologia é dessa maneira. Só que, assim, o que eu recomendo para vocês? O que eu recomendo? Tipo assim, você vai pegar aquele trabalho conceitual mesmo. Você está na dúvida do que é um nome. Bora lá, um exemplo. Deixa eu ver. Celomado. O que é um animal celomado? O que é um celoma? Você joga lá no Google. Celoma. Aí você lê rapidinho ali, cara. Você tira 20 minutinhos para pegar ali aquela nomenclatura da biologia que você não conseguiu acompanhar durante a aula. Vocês podem fazer uma lista, tá? Dessas palavras, anotar durante a aula que eu estiver falando aqui. Vocês anotem a palavra. Ou então vocês podem me perguntar mesmo aí, professor, manda mensagem rapidinho aí, professor, o que é isso? Aí o que é isso? Aí dentro do conteúdo aqui eu já vou jogando para vocês, tá? Eu percebi que isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Eu tinha essa dificuldade também quando eu estava estudando, tá? Eu estava no ensino médio, quando eu estava na faculdade, na universidade mesmo assim, eu também tinha essa dificuldade. Galera, sem mais delongas, vamos lá, vamos para a nossa aulinha de ecologia aqui. Eu tinha deixado duas questões, né, para vocês na aula passada. Vamos lá dar uma olhada nela, mas primeiramente a gente vai fazer o caminho que a gente fez, né, até agora. Vamos lá dar uma olhada. Galera, a gente já viu, né, biosfera, ecossistema, comunidade, população, fluxo de energia, cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmides ecológicas e ciclos biogeoquímicos, que foi o último conteúdo, né? Então, quem não conseguiu acompanhar, quem está começando a aula hoje, quem começou na aula passada, quem perdeu a primeira ou quem perdeu a segunda, as nossas aulas estão no grupo ou tá lá no meu Instagram, tá lá na bio do meu Instagram, eu coloquei os vídeos lá também. Tá com o Miguel também colocou. Galera, então, bora lá. A gente já viu isso tudo, já, o que isso quer dizer? A gente está construindo uma base forte para a gente estudar essa ecologia maravilhosa. Galera, no final das aulas aí, eu quero ver esse negócio cheinho, viu? Lotado, meu amigo, sem espaço nenhum. A gente vai passar por cima dessa ecologia todinha. Galera, eu tinha deixado as questões, né? Bora lá, dar uma olhada. Achei aqui, ó, Enem 2015, tá? Lembra que a gente falou dos ciclos biogeoquímicos na aula passada? Então, essa questão, galera, já te joga na cara o que tu quer, o que ela quer. Sobre o nitrogênio, galera. Vamos fazer a leitura dela rapidinho aqui. O nitrogênio é essencial para a vida. E o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são os micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem de forma livre ou simbionte com plantas. Esses animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento Galera, revisando o que a gente viu. A gente consegue fixar esse nitrogênio apenas respirando? Não, né? Então não dá. Eu vou selecionar aqui, não vou respirar oxigênio, não. Vou incorporar nitrogênio agora. Então, eu vou só respirar nitrogênio. Difícil, você não vai conseguir fazer isso. Quem que faz? As bactérias fixadoras de nitrogênio. Aí a gente vai analisar agora. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento.
A gente vai arrumar onde é que a gente vai arranjar esses elementos, galera, para a nossa sobrevivência, para a gente dar origem às nossas moléculas, para a gente dar origem aos nossos aminoácidos, às nossas proteínas. Onde é, galera? Letra A, absorção do gás nutriente pela respiração? Jamais, meu filho, jamais. Letra B, ingestão de moléculas de carbonos, de carboidrato vegetal? Lembra lá da glicose? Na fórmula da glicose, a gente encontra nitrogênio? Difícil, muito complicado. Claro que não. Letra C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Meu amigo, isso aí, o Miguel devia estar aí. O Miguel devia estar aqui agora. Não sei se o Miguel está por aí. Se o Miguel estivesse por aí, para ele dizer o que acontece se tu engolir nitrito. Vai pegar o nitrito. Meu amigo, é tóxico, meu garoto. Jamais você deve tomar uma água com isso aí. Letra D. Transferência de matéria orgânica pelas cadeias. Galera, pode ir com certeza, meu amigo. Letra D. Tem nem preocupação. Por quê, meu amigo? Porque é através da cadeia alimentar que você vai conseguir obter o nitrogênio necessário para você montar seus aminoácidos. É por aí, galera. O caminho é esse. Letra E, só para a gente terminar. Protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Galera, se todo animal fizesse protocooperação, isso a gente vai estudar agora, que é dentro das relações. Então, eu deixei isso aqui justamente porque é um gancho para essa aula agora. A gente vai estudar as relações ecológicas. Na letra E, ele fala uma protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Rapaz, cara, se a gente fizesse protocooperação com um bicho desse aí, não ia dar muito certo, não, tá? Acho que seria melhor, mais viável, uma simbiose. Aí, professor, o que é simbiose? Já a gente discute o que é isso aí. Bora para outra questão. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico de quê, galera? Observem aí. Quais são os componentes que tem ali dentro desse ciclo? Bora lá. A gente tem as plantas, a gente tem herbívora, a gente tem carnívoro, a gente tem combustão. E lá embaixo a gente tem o quê? Depósito subterrâneo. Desculpa. Vamos analisar aí. Ó, as plantas Venom, simbiose. Rapaz, tá doido. Venom é top demais, cara. Tem a carnificina também, né? Que é o outro. Bora lá. Plantas, herbívoros. Acho que seja ciclo do carbono. Jai Rocha é Jay ou Jai? Eu vou falar Jai. Jai. Tá, eu vou falar Jai. Pois é, plantas. Beleza. Plantas, herbívoros e carnívoros e combustão. Galera, o que é que vai ser liberado por esses animais de forma gasosa? Em comum, plantas, herbívoros, carnívoros e combustão. Meu amigo, quando você queima a madeira, colocaram nitrogênio ali, tá? Colocaram como água também. Bora analisar. Quando você faz uma queima, você pega uma madeira no fundo do seu quintal, você queima, o que é que vai ser liberado ali? Gás o quê? Me digam aí, gás o quê? CO2, ó. Justamente. Um carnívoro, ele vai liberar que tipo de gás? CO2 também, né, galera? Justamente. O herbívoro também, no processo de respiração vai liberar CO2. As plantas, e professor, e as plantas, elas liberam também? Claro, galera. As plantas, elas também realizam um processo metabólico, elas têm mitocôndrias, então elas vão liberar também CO2. E as plantas acabam utilizando também esse CO2, né? E quando você morre e entra no estado de decomposição, todos os animais também eles vão morrer e vão entrar no estado de decomposição. E é o depósito subterrâneo ali. A gente tem depósito subterrâneo de quê? De enxofre? Talvez. De carbono? Mais fácil, né, galera? Então, ó, o que mata essa questão aí, galera, é você observar quem é que está fornecendo esse nutriente em gás, esse elemento em gás, tá? E quem o usa. Então, quem é que está fornecendo em gás? Plantas, herbívoros, carnívoros e a queima, a combustão. O que te entrega bem aí essa resposta, galera, é a combustão. Quando você queima alguma coisa, você libera o quê? CO2. Então, o que mata a questão é somente a combustão. Se você observar para a combustão, você mata o resto da questão todinho. Beleza? Então, galera, sem medo nenhum de errar, letra D, de professor demais. Bora para frente. Bora para frente que atrás é gente. Vem? Não sei. Acho que não. Espero que não. Tá? Então, bora lá. Relações ecológicas, galera. Relações ecológicas. A nossa lindona. Tudo que a gente conhece sobre a vida e como é que os animais interagem entre si.
como é que eles se dão, como é que eles se conhecem, como é que eles obtêm seus alimentos, como é que eles reproduzem, e se a sobrevivência em geral, galera, em geral. Nossas relações ecológicas, elas vão falar literalmente das interações desses animais, tá? Eu coloquei uma imagem bonitinha aí, vetorizada para vocês, tá? Não é autoria própria, é ganhada do Google, mas achei bonitinho e coloquei ela aí, tá? Então vamos lá. Essas interações desses animais, galera, a gente vai estudar o quê? Como é que eles obtêm esses recursos, como é que esses recursos estão distribuídos entre eles, como é que eles fazem para obter esses recursos. Professor, e que recursos seriam esses? Dinheiro? Não, galera, não é dinheiro, é o quê? Comida, meu amigo. O animal, ele só pensa em comer, reproduzir, dormir. É quase o que a gente está fazendo agora nessa quarentena, né? Então é dormir, comer, conseguir ver se consegue arrumar um contatinho aí. Então é essa aí, galera. É mais ou menos isso, essas interações que elas vão ocorrer, tá? Quase um adolescente. Quase um adolescente. É, justamente, quase um adolescente, galera. Eu também sou um adolescente, eu estou no meu auge dos 27 anos, tá? Então, sou um adolescente ainda. É mais ou menos isso que a gente está fazendo, tá? Então, essas interações, tal, reprodução, sobrevivência, justamente isso que as relações ecológicas vão trazer para a gente, tá? Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essas relações ecológicas, tá? Vamos para frente. E quais são esses tipos, galera, esses tipos de interações? Né? Quais são os tipos de relações? Galera, são basicamente 4. A gente consegue separar em 4 grupos aí, tá? Então, a primeira, intraespecífica. Observem bem, galera, observem bem e atentem bem a esse pequeno detalhe. Porque esse detalhe bem aí, meu amigo, é na hora da prova lá, é que ele faz você acertar a questão ou você errar a questão, tá? Primeiro, intraespecífica, mesma espécie. Intra, você lembrar, quando você falar intra, é entre a mesma espécie, tá? As mesmas espécies. Agora, quando é interespecíficas, é de espécies diferentes, tá? Inter, entre espécies, tá? Então, ó, você conseguiu separar isso na sua mente? Intraespecífica, interespecífica, galera, já é meio caminho andado, tá? Já é meio caminho andado. Você conseguir diferenciar o que é intraespecífica de interespecífica, ok? Então, atentem bem, dei uma importância maior para essa nomenclatura, tá? Intraespecífica, mesma espécie. Interespecífica, espécies diferentes. As relações que ocorrem entre as mesmas espécies e espécies diferentes. E essas relações, elas podem ser de 2 maneiras também, ocorrer, tá? De maneira harmônica e de maneira desarmônica. Literalmente, a palavra já diz, quando é uma interação harmônica, ela é benéfica, tá? Ou não prejudicial. Ela acaba, ou resumindo, ela não vai te prejudicar, não vai prejudicar o teu coleguinha, tá? E desarmônica quando há um prejuízo, quando há esse prejuízo, tá? Então, bora lá. Galera, vamos exemplificar rapidinho aqui, tá? Intraespecífica, mesma espécie. Você e seu primo, você e seu irmão, tá? Vivendo dentro de uma mesma casa. Essa relação tem momento que ela vai ser harmônica. Quando? Amigo, quando você está naqueles melhores dias, seu irmão, seu primo estão naqueles melhores dias, você compra um biscoito, você sente aquele toque na alma e você acaba dividindo aquele biscoito com seu primo ou seu irmão. Agora ela pode ser desarmônica, galera. Sabe como? Quando você compra aquele Danone esperto, aquele doce, aquele pedaço de pizza que você deixa na geladeira para comer no outro dia de manhã cedo, né? Aí você vai lá, abre a geladeira, cadê, meu amigo? O lugar mais limpo. Já era. Quem foi que comeu, você vai atrás. Quem foi que comeu, você abre a porta do quarto do seu irmão ali, tá lá, ele se deliciando com o seu pedaço de pizza. Moço, isso aí fica desarmônico na mesma hora, meu amigo. Na mesma hora. Então, ó, galera, desarmônico, teve prejuízo para alguém. Quem foi que teve prejuízo nessa situação? Você que perdeu seu pedaço de pizza, tá? Então, dentro das relações ecológicas, galera, no meio ambiente, no meio dos animais, é muito diferente isso? Nem um pingo, galera, nem um pingo. A diferença é que tem morte no meio, infelizmente. Alguns morrem, alguns vivem, alguns têm que morrer para outros sobreviverem. O irmão que vai apanhar. Galera, isso aí são as consequências, tá? São as consequências dessas relações. Então, a gente vai falar também das consequências que essas relações trazem mais adiante, tá? Galera, quero dizer para vocês, se vocês quiserem tirar um print disso aí agora, ou vocês quiserem fixar, alguém que tiver a memória fotográfica aí, meu amigo,
Mentalize isso aí. Pode mentalizar, tá? Bora lá. São dois esquemas. Intraespecífica, harmônica e desarmônica, tá? O que é intraespecífica? Lá embaixo, galera. As queimadas nas florestas podem ser consideradas relações ecológicas desarmônicas. Vitor, cara, as relações, elas são entre os animais, tá? Entre literalmente os animais. Você pode ter competição, você pode ter canibalismo, vai ter a sociedade, colônia, predação, herbivoria. Tu tem que ter um objetivo final, tá? De sobrevivência, tá? De sobrevivência. No caso aí, essas queimadas, no caso a gente tem que pensar assim, quem foi que colocou fogo e por qual motivo colocou fogo? Se foi por um objetivo de alimentação, de reprodução, de sobrevivência, a gente pode estabelecer sim dentro de uma relação ecológica. Só que se a gente for analisar do ponto de vista ecológico que a gente utiliza hoje, que essas queimadas, elas no caso são um desastre para a natureza, a gente vai falar disso em duas aulas ou 3 aulas mais para frente, 3 sábados mais para frente, que é a interação do homem com o meio ambiente, tá? Então a gente não coloca literalmente isso como dentro de uma relação ecológica, tá? A gente coloca que essas queimadas, ela é um desastre natural, beleza? Show, Vitor, perfeito. Bora lá de novo. Intraespecíficas, dentro da mesma espécie. Olhem lá embaixo. Entre indivíduos da mesma espécie. Elas podem ser o quê? Harmônicas e desarmônicas. Se elas são harmônicas, elas são positivas para ambos os lados. Tá vendo maisinho, mais e mais? Ok, então isso quer dizer que sociedade e colônia, ela é positiva para ambos que estão dentro da relação, tá? Dentro da sociedade, ela é positiva para quem está dentro e para quem participa dela. Colônia também do mesmo jeito, ela é positiva para ambos os lados que estão trabalhando dentro daquela colônia. Bora para o outro lado da desarmônica. Na desarmônica, galera, competição, ela é negativa por dois lados. Explico daqui a pouco por que ela é negativa por dois lados, tá? Bora para a desarmônica. Canibalismo. Galera, o canibalismo, ela é positiva para um porque está se alimentando e negativa para o outro. Por quê? Porque morreu. Justamente por isso. O cara deixou de viver, tá? Ele morreu. Então é um prejuízo para ele porque ele não vai estar mais vivo. Vamos para frente. Bora para interespecíficas, tá? As interespecíficas. Galera, quem tiver dúvida aí, pode ir perguntando, viu? Interespecífica. Harmônicas são quais? Mutualismo e protocooperação, tá? Elas são o quê? Positivas para ambos os lados que estão dentro dessas relações. Positivas para quem está dentro da protocooperação, dentro dos atuantes dela, e positiva para ambos os lados para quem está dentro do mutualismo também, tá? Ela pode ser positivo, esse zero representa o quê? Ela é tipo assim, é como se não fizesse diferença. Ela não vai influenciar, não vai te fazer mal. Ela é assim, me faltou a palavra agora no momento, mas é como se fosse uma coisa que não vai te fazer mal. Ela não é benéfica e nem maléfica. Ela é neutra. Pronto, voltou a palavra. Ela é neutra, tá? Então, ela é positivo e neutra no comensalismo, tá? Professor, o senhor não vai explicar, não, o que é cada uma dessas aí? Galera, a gente vai aprofundar já já. Bora para as desarmônicas, tá? As desarmônicas, a gente vai ter o quê? Bora começar pelo predatismo. Predatismo, ela é o quê? Positiva para um e negativa para o outro. Positiva para quem está comendo, que no caso o seu irmão lá, que comeu o seu pedaço de pizza, e negativa para você que ficou com raiva dele, porque ficou com fome. Então, o predatismo, ele é o quê? É positivo e negativo. Um come e o outro morre, literalmente. Parasitismo, da mesma maneira, tá? Ela é positivo e negativo, porque ela é positivo para o parasita e negativa para o parasitado. O amensalismo, galera, o amensalismo, ele é o quê? Ele é negativo para um lado e neutro para o outro, tá? Já a competição, galera, a competição, ela é negativa para ambos os lados, como eu falei para vocês, tá? Ela é negativa para ambos os lados. Bora lá, bora avançar mais um pouco. Galera, vamos aprofundar aqui. De quê? Por quê? Vou explicar já por que a competição ela é negativa para ambos os lados, tá? Quando a gente chegar na vez dela aqui, eu vou explicar direitinho por que ela é negativa para ambos os lados. Bora lá. A gente vai falar agora das intraespecíficas, aprofundando. Harmônicas. Quais são as harmônicas, galera? Colônia e sociedade. Na colônia, galera, a gente tem um exemplo bem básico da caravela portuguesa. Para quem não sabe, são 2 indivíduos diferentes da mesma espécie. Eles têm diferença
morfológica, eles são diferentes, literalmente. São diferentes, ele tem uma estrutura que vai ser possível ele, no caso, boiar na água até, literalmente, vai ficar, que é, no caso, essa estrutura azulada que a gente está vendo, e o outro indivíduo que fica um pouco mais abaixo, tá? Então, eles são dois indivíduos, eles são uma colônia, tá, galera? Eles vivem, literalmente, juntos, tá? E o que vai definir, professor, a colônia? Galera, elas são fisicamente dependentes um do outro, tá? Eles podem se diferir na sua estrutura ou não. Podem ser iguais ou não, galera. Eles podem ser semelhantes ou não podem ser semelhantes. Então, isso vai variar, tá? Mas o que define mesmo o que é uma colônia é eles estarem fisicamente juntos, tá? E eles dependem um do outro. Ou um fornece nutrientes, ou fornece proteção, ou vice-versa, tá? Então, essa relação da colônia é dessa maneira, tá? Então, eles vão conseguir estabelecer essa relação entre eles, essa relação de dependência entre eles, e vão conseguir sobreviver. Eles conseguem viver separado? Não conseguem. Se você tentar separar esses dois indivíduos aí, vai acabar morrendo, vai acabar matando eles. Diferentemente da sociedade. Na sociedade, galera, a gente vai ter o quê? 3 exemplos básicos, os mais conhecidos. Nossas abelhas, nossos cupins, nossos famigerados cupins, literalmente, porque eu tenho um guarda-roupa aqui que ele tá para ir embora, o pé dele foi embora todinho e eu descobri um dia desse que eu fui mexer no lugar. Tava lá, meu amigo, apoiado na parede. Então, nossos famigerados cupins e as nossas famosinhas formigas, tá? Então, esses 3 indivíduos, eles são uma sociedade, eles formam uma sociedade, tá? Por quê? Por que eles vão formar uma sociedade? Galera, vai ter divisão de trabalho, galera. Divisão de trabalho. Além da divisão de trabalho, cada um vai ter uma função, vai ter uma estrutura que ele vai ter que tomar conta, galera. Vai ter formiga, soldado, vai ter formiga, operário, vai ter a rainha. A abelha da mesma maneira, cada um vai ter sua estrutura. Pode ter diferenças de forma? Claro. Vai ter diferenças de tamanho, vai ter diferenças de características físicas. Pode ter, entendeu? Pode não ter também. Mas o que vai diferenciar, literalmente, sociedade e colônia, está bem baixo. Eles são fisicamente independentes, tá? Então, o que difere colônia de sociedade, galera, é se eles são fisicamente dependentes um do outro. Então, nas formigas, a gente consegue perceber que os indivíduos dentro da sociedade, eles conseguem viver independentemente um do outro. Se um morre, aparece outro para trabalhar no lugar. Na colônia, não. Se um morre, meu amigo, o outro já era. Perdeu. Então, vocês conseguiram pegar a ideia de colônia e sociedade. O que a gente vai diferenciar, literalmente, é se eles são fisicamente unidos ou fisicamente separados, tá? Professor, isomorfa e heteromorfa é de colônia? Cara, isso. Literalmente. Que é justamente, galera, esse negócio aí que eu tinha falado para vocês. Isomorfa. Lembra lá, iso, de igual, hétero, de diferente. Pronto, já dei a resposta já. Na colônia, iso quer dizer que é igual, eles são indivíduos iguais, tá? São indivíduos iguais. É por isso que quando eu falo para vocês tomarem um dia aí para observar esses termos que a biologia traz, é justamente por isso, tá? Porque a mesma coisa de eu falar que eles são indivíduos diferentes, que se diferem na sua forma ou não, é eu falar para vocês que eles são isomórficos ou heteromórficos. Isomórficos, eles são iguais. Heteromórficos, eles são indivíduos diferentes. No caso, a caravela portuguesa aí, ela é um indivíduo de exemplo heteromórfico, tá? Fechou? Fechou. Vamos para frente. Relações intraespecíficas desarmônicas, galera. Desarmônica, tá? Que vai ter prejuízo para alguém. Canibalismo. Quem nunca pesquisou canibalismo no Google aí que atira a primeira pedra? Galera, é uma coisa assim que dentro da sociedade humana, dentro da vida dos homens atuais, dentro da nossa cultura atual, principalmente em muitos países que têm origem cristã ou derivados do cristianismo, o canibalismo ele é tratado o quê? Como uma coisa absurda, tá? Mas ele ocorre naturalmente dentro de algumas espécies. Por exemplo, nosso famoso louva-a-Deus aí. Galera, meu amigo, se você fosse um louva-a-Deus macho, meu amigo, você tinha a certeza que você ia perder a cabeça. Sabe por quê? Porque quando você está reproduzindo, quando o louva-a-Deus vai reproduzir, tá? Ele, literalmente, o homem, o macho, ele dá a sua vida para os seus filhos. Por que ele dá a vida para os seus filhos? A fêmea, a fêmea do louva-a-Deus, ela é canibal. Por quê, galera? Vamos analisar.
Vou explicar para vocês o motivo aqui. Galera, a louva-a-Deus fêmea, ela tem uma necessidade metabólica de proteína tão grande no seu ciclo reprodutório, que a primeira fonte de proteína que ela vê pela frente, ela come. Meu amigo, ela ativou o seu modo reprodutor, juntamente com o macho que está copulando ela. Qual é a primeira fonte de proteína que ela vai ver? A cabeça dele, meu garoto. Então, galera, o macho, ele literalmente fornece o seu corpo como fonte de proteína, de alimentação para a louva-a-Deus fêmea, para fornecer nutrientes suficientes para ele passar seus genes para frente. Então, o que isso quer dizer? Que ele fornece seu corpo, literalmente, para fêmea, para ele obter o quê? Sucesso reprodutivo, tá? Gravem na mente de vocês. Por que o louva-a-Deus, prova de amor maior, e isso, literalmente, ele dá a vida para os seus filhos, galera. Tá? O louva-a-Deus, ele dá a vida pelos filhos deles. E a viúva negra? Cara, a viúva negra é mais ou menos o mesmo esquema. É mais ou menos o mesmo esquema. Ela tem uma necessidade proteica tão grande que, meu amigo, desculpa, ela acaba comendo a primeira coisa que ela vê pela frente. E qual é a primeira coisa que ela tá vendo? O macho. Então, o macho da viúva negra e o macho do louva-a-Deus, também eles fornecem, eles dão a sua vida literalmente pela prole, pela reprodução, pelo sucesso reprodutivo e pelos seus filhos, tá? Não é nada diferente do que muitos pais fazem, tá? Aqui na nossa sociedade brasileira, que tem uma espécie de aranha que vi que os filhotes comem a mãe. Também isso acontece. Me disseram que o macho morre sem querer, aí ela aproveita os nutrientes dele. Cara, ele não morre sem querer. Ele não morre sem querer, ele morre de propósito. Tá, entendeu? Ele morre de propósito para fornecer alimentos para ela, tá? É um propósito dele. Então, voltando aqui, não é diferente da sociedade que a gente vive. Assim, mães e pais, eles acabam dando a vida para seus filhos. Nem todos, mas a maioria, a grande maioria, tá? Dão uma vida assim, pela sua prole, tá? Só que, galera, é diferente de relação parental, tá? Relação parental, ela se inicia onde? Nos répteis. A partir de onde? A partir dos crocodilos, tá? Dos crocodilos e jacarés para frente, hormônios que vão se iniciar, tá? Que vão aparecer nesses animais, que vão dar o instinto materno e o instinto paterno. De crocodilo para trás, galera, na evolução, pode esquecer, não tem relação paterna e materna não, tá? Não existe. Show, bora para competição, galera. Já tem aquela espécie de cada mundo um rato, sei lá, que acasala 12 horas e depois morre. Justamente, é um ratinho lá da Austrália, que eu esqueci o nome dele. É o musaranho. O musaranho. Acho que é o musaranho, se eu não me engano. Que é 12 horas, ele vive pouco tempo. Rapidinho ali, 12 horas, meu amigo, ele passa 12 horas chibatando. Aí, morreu. Galera, bora pra competição. Falar de animal, eu sei que a gente se empolga, mas bora focar aqui. Competição, galera. Competição, leões, lobos, ou você, seu primo e seu irmão, vivendo dentro da sua casa. Lembra que eu falei para vocês que a competição era negativa para ambos os lados? Ambos os lados eram negativos, justamente por isso. Quando seu primo e seu irmão lá pegou seu pedaço de pizza, você ficou com raiva. O que você fez? Você foi lá dar uma mãozada nele. Não é verdade? Deu uma mãozada. Então, os dois saíram no prejuízo, galera, tá? Além disso, se a gente for levar isso para a vida animal, joga os leões aí. Tá vendo os leões? Eles vão disputar território. A disputa tá entre territórios. Lembrando, galera, isso é entre a mesma espécie, viu? Entre a mesma espécie. Eles vão disputar território, vão disputar as fêmeas. Ambos estão o quê? Dando a sua vida naquele momento, naquela briga. Um pode perder o olho, o outro pode perder o olho também. Mesmo aquele que ganhar vai perder, mas aquele que perdeu também não vai ganhar. Não sei se vocês pegaram a referência aí, mas é mais ou menos isso. Justamente também passa, um deles vai perder energia, literalmente. Aquele que ganhou também vai perder, porque ele perde energia justamente nessa briga. Pode perder energia, pode perder um olho, pode perder uma parte do corpo. Então, sempre vai ter prejuízo para ambos os lados. Tá, galera? Lembrando aqui que a gente está falando da mesma espécie, tá? Galera, vamos mandar mais para frente porque atrás vem gente. Bora lá. Bora para as relações interespecíficas. O que são relações interespecíficas? Entre espécies o quê? Diferentes, justamente. É isso aí que você pensou. Eu estou dentro da sua mente. Galera, vamos começar pelas harmônicas. Aquelas que são benéficas para ambos os lados. Bora para a simbiose, galera. Simbiose.
Todo mundo sabe o que é simbiose? Todo mundo já ouviu falar da teoria da endossimbiose, das nossas lindas e famosas mitocôndrias que vivem dentro da nossa célula. Isso ali também é uma simbiose. Ou, por exemplo, aqueles micro-organismos que fazem a quebra da celulose no nosso intestino. Você não sabia que a gente não digere celulose? Não, a gente não digere celulose, a gente não digere. Quem vai digerir a celulose para nós são o quê? São as bactérias que vivem dentro do nosso intestino, tá? Então, elas vivem num processo simbiótico com a gente. Como assim, professor? Esse processo simbiótico? Cara, elas vivem dentro do nosso estômago, do nosso intestino, fazem a quebra da celulose, elas aproveitam uma parte dos nutrientes, aquilo que elas não utilizam, sobra para quem? Galera, sobra para nós. Então, é bom para elas e bom para a gente, tá? É a nossa famosa flora intestinal, galera. Então, são as bactérias as bactérias que vivem dentro da gente. Outro processo de simbiose. Galera, a gente falou do ciclo do nitrogênio na aula passada. Tem algumas bactérias, as Rhizobium, eles vivem também. Esses indivíduos, eles vivem nas raízes nas raízes de algumas leguminosas, justamente para fazer o processo de fixação do nitrogênio, para fazer a distribuição desse nitrogênio dentro das cadeias alimentares, tá? Então, bora para a protocooperação. Galera, o exemplo mais comum de protocooperação que vocês vão ver em todo mundo e o mais didático que a gente consegue levar é esse bem aí, tá? E o que seria, galera? É justamente o crocodilo, tá? E o pássaro palito. Meu amigo, já disse o nome do pássaro palito. Ele tá o quê? Palitando dentro do crocodilo. O crocodilo vai comer ele? Não vai. Por que o crocodilo não vai comer ele? Porque ele está tirando uma vantagem desse pássaro palito. E qual seria a vantagem que ele está tirando desse pássaro palito? Galera, todo animal que tem arcada dentária, todo animal vertebrado tem arcada dentária formada por unidades de cálcio, tá? Então, por ossos, grosso, ele fica o quê? Suscetível a quê? A doenças dentárias, bactérias que vão se proliferar ali dentro da sua boca, podem perder dente. Meu amigo, se você é um jacaré, se você não tem dente, tchau para você. Como é que você come? Como é que você vai pegar suas presas? Não tem como. Então, é uma parte essencial do crocodilo, dos jacarés, que é muito importante para a sobrevivência dele. Se você começa a perder dente, meu amigo, você vai começar a não conseguir comer. Se você não consegue comer, tchau para você. Então, ele tira vantagem do pássaro palito justamente por isso. Ah, professor, e qual é a vantagem que o pássaro palito tira disso? Galera, o pássaro palito ele vai tirar uma vantagem de quê? De encontrar comida fácil. Dentro da boca de quê? De um crocodilo. Ele está arriscando a sua vida? Não. Literalmente está, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Porque o crocodilo não vai matar ele, não vai comer ele. Porque ambos estão sendo beneficiados dentro dessa relação, tá? Detalhe, conseguem viver de formas separadas? Sim. Tá? Simbiose. Os animais conseguem viver de formas separadas? Não. Tá? Na simbiose, eles têm que viver juntos. Viver coladinho um no outro, tá? Tem que estar ali juntinho, beleza? Protocooperação, eles podem viver separados. Podem viver separados. Então, o que isso quer dizer? Que o pássaro palito não vai viver a eternidade dele dentro da boca do jacaré. Nem o jacaré vai viver. Eu pensei que o peixe palhaço e a anêmona seria um exemplo de protocooperação. Cara, a gente coloca também, pode colocar dentro da protocooperação, mas eu coloquei ele dentro do inquilismo justamente pelo fato deles morarem literalmente dentro das anêmonas, tá? Então, eles vão morar. Outro exemplo também. Peraí, eu vou voltar um pouquinho aqui, voltar para o comensalismo. Bora lá, eu pulando aqui. Mas deu para tu entender minha ideia, deu para tu entender a ideia, né? Aí, o comensalismo, beleza. O comensalismo. Cara, quando falar de comensalismo, lembrem de comer, pelo amor de Deus. É a coisa que vem na cabeça. Comensalismo, comer. Comer. Meu amigo, o que é um indivíduo comensal? É aquele indivíduo que se alimenta de resto de comida de outro animal que acabou deixando lá porque ele já se satisfez ou que não era necessário para ele. Exemplo básico, tá? As rêmoras que vivem embaixo dos tubarões ou as hienas, tá? Que vivem ali à espreita das carcaças que os leões deixam pelo caminho, tá? Então, ou seja, no comensalismo, galera, o animal, tá? Quem vai se beneficiar dessa relação?
as rêmoras, os peixes que estão abaixo aí, no caso, esses peixes menorzinhos que estão abaixo do tubarão. Como é que eles vão se aproveitar? Galera, o tubarão, quando ele sai para atacar uma presa, ele sai mastigando. Ele rasga, meu amigo, rasga e os pedacinhos de carne vai começando a cair. Esses pedacinhos de carne que vai ficando pelo caminho, quem vai aproveitar? As rêmoras. As rêmoras estão prejudicando o tubarão? Não estão prejudicando o tubarão. Então, é uma relação positiva para as rêmoras e neutra para o tubarão, porque não está sendo prejudicado. Ele conseguiu comer, conseguiu efetuar a sua predação, tá? E tem o inquilinismo, galera. O inquilinismo é justamente inquilino. Lembrem de inquilino, de morar, de estar junto, de viver ali, viver dentro, tá? Coloquei para vocês os exemplos aí da Nêmora com os peixes palhaços, no caso com o Nemo aí, né? Justamente para trazer essa ideia de morar. Mas outro exemplo básico também é a gente tem as orquídeas. As orquídeas, elas nascem, elas vão florescer no alto de várias árvores, na encosta de várias árvores. Então, no entroncamento de várias árvores. Ah, e como é que elas vão obter todos os seus nutrientes? Galera, elas vão infiltrar, literalmente, vão colocar suas raízes dentro dos vasos da planta onde ela está morando e vão retirar só o seu essencial. Ela não vai matar a planta, tá? Ela não vai matar aquela planta, ela vai tirar ali o básico. Tem uma teoria que diz que por isso é que o do Nemo é Nemo. Nemo, né? Literalmente. Pode ser, é uma boa teoria, faz sentido, tá? Procurando Nemo. Cara, esse filme é... Dica para vocês. Esse filme do Nemo, é um dos filmes que retrata melhor, tá? Melhor, de maneira assim, fidedigna, o ambiente marinho, tá? Então, se vocês quiserem assistir o filme do Nemo, depois vocês assistam e verifiquem que há, sim, verdades científicas dentro do filme, tá? Bora para frente, bora pro mutualismo. Mutualismo, galera. Vocês estão observando o quê? A nossa linda abelha. Galera, assisti ainda agora um episódio de Black Mirror, antes da aula aqui, que era justamente um episódio falando sobre umas abelhas que eram produzidas artificialmente. Não sei se alguém aqui acompanha a série, mas o Black Mirror trouxe, que o caso lá é uma série futurística, ela fala que as abelhas elas estavam morrendo e todo mundo sabe que se as abelhas morrerem, pau pra gente. A gente tá tudo lascado. Por quê? Porque não vai ter reprodução de muitos frutos que são essenciais para a vida do ser humano, tá? Então, elas são muito importantes justamente por isso, porque elas fazem parte desse ciclo de reprodução das plantas. Justamente você está vendo aí a relação de uma abelha com uma planta, através da flor. Que justamente no caso, a abelha, vai fazer esse processo de carreamento do pólen. O pólen ele vai acabar sendo levado para outra flor, para outra flor, para outra flor. E a abelha acaba fazendo parte essencial do processo de fecundação dessas flores, dessas plantas e na produção de novos frutos. Então, ou seja, no mutualismo pode haver voo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir novamente? Beleza, vocês estão me ouvindo, né? Voltou, né? Vocês não ouviram a parte de qual? Do mutualismo mesmo? Então, eu vou voltar um pouquinho no mutualismo aqui, tá? Ok. Então, no mutualismo, assim, as abelhas, elas são essenciais nesse processo de reprodução. Ou seja, os insetos em si, eles são essenciais nesse método de reprodução. Eles podem viver separados? Podem viver separados. No mutualismo, tem o mutualismo obrigatório e tem o mutualismo não obrigatório, que me faltou a palavra aqui também, tá? E do não obrigatório. Ou seja, no obrigatório tem um exemplo dos líquens, tá? Que acabou de falar, tá? Os líquens, eles têm que viver juntos, tá? É um mutualismo, um fornece nutrientes um para o outro. Eles não podem viver separados. Nesse caso aqui, do mutualismo que a gente está falando das abelhas, eles podem viver separados. Então, a questão trata dessa maneira, tá? Então, lembrem-se disso, não esqueçam que há também esses dois métodos do mutualismo. Show, galera, vamos dar pau na máquina, vamos para frente, vamos que atrás vem gente. Bora lá. Eu passei 2? Não, passei só 1. Beleza. Vamos lá para as interespecíficas desarmônicas, aquelas que vai trazer prejuízo para alguém, galera. Vai ter um prejuízo para
para alguém dentro dessa relação. Galera, eu trouxe uma imagem aí que ela representa muito bem o processo de predação. Você vai predar alguma coisa, você vai caçar alguma coisa, você vai ter que obter o alimento através da morte de alguém, tá? Literalmente. Então, dentro da vida animal, isso acontece corriqueiramente, acontece direto, tá? Então, ó, a gente está observando o que aí? Galera, a gente está observando uma jiboia, literalmente, comendo o quê? Acho que é um cervo, se eu não me engano. É um cervo. Existe uma, como é que eu posso dizer? Uma ideia pública, uma ideia comum entre as pessoas de achar que esse método de estrangulamento é para quebrar os ossos dos animais e facilitar a ingestão pela cobra. Galera, esqueçam disso, isso é fake news, viu? Isso é fake news. A cobra, ela não vai ingerir esse animal, ela tá o quê? Ela é uma cobra constrictor, ela vai constringir, ela vai somente apertar até o animal parar de respirar, até o animal parar de seu coração de bater, tá? Então ela não quebra os ossos, porque assim, a gente tem aquela ideia comum de todo mundo achar que a cobra ela enrola justamente para quebrar os ossos para facilitar a digestão. Não, ela não vai fazer isso, ela vai só mesmo matar a presa por enforcamento, tá? Então o processo de predação, a gente pode falar que muitos animais, eles fazem esse processo, os leões, a gente mesmo, nós, porque o ser humano ele também pode caçar para se alimentar. Ah, professor, e quando o homem caça só para expor aquele animal? Lembra da pergunta que o rapaz fez, o menino fez no começo, o aluno fez aí no começo da aula? Se o processo de queima das florestas é uma relação ecológica? Galera, se o homem caça justamente só para expor, não para comer, isso não está dentro do processo de predação, tá? Então ele vai caçar só para caçar e expor. Ele não está obtendo o quê? Nutrientes para o seu corpo dentro daquela. Então a gente não coloca dentro de uma relação. Se vocês virem alguma questão aí dizendo que a caça do homem ao expor alguma coisa, e para expor o animal, expor o pelo dele, expor a cabeça, expor, como é o nome? Fazer empalhar, tá? Não é uma relação, tá? Não é uma relação ecológica. Isso é somente, que eu posso dizer, eu ia falar uma palavra muito feia, mas eu não posso, então eu vou dizer que é uma grande bobagem que os humanos fazem. Então, se você caça para comer, ok, para sua alimentação em si. Bora pro parasitismo, galera. Parasitismo. Tem 2 exemplos básicos aí do parasitismo. Nossos lindos e famosos carrapatos que dão dor de cabeça pra gente. Como que dão dor de cabeça? Meu amigo, você tem aquele cachorrinho em casa, você vê aquele animal todo cheio de carrapato, aquilo ali dá uma pena, aquilo corta seu coração, tá? Então, o parasita externo, eu chamo de quê, galera? Alguém sabe aí? Parasita externo, que no caso é um carrapato, eu chamo de quê? Chamo ele de... Bora lá, meus amigos, meus grandes alunos. Um parasita que vive na parte externa do animal. É um ectoparasita, galera. Ectoparasita, tá? Então, parasitas que vivem na parte externa do animal, tá? Ele é um ectoparasita. Ah, e quando ele está dentro do animal, quando ele está dentro da gente, ele é o quê? Endoparasita. Falando mais em si dentro da relação, o que é uma relação de parasitismo? É quando um indivíduo habita o corpo de outro. O piolho também é ectoparasita, justamente. O piolho também é. Ele vai habitar o corpo de outro indivíduo e vai retirar seus nutrientes a um limite. Mas há um limite que esse animal, que esse parasita vai utilizar esses nutrientes. Por quê? Porque ele não é besta o suficiente de lhe matar, porque você é a casa dele, literalmente. Você é a casa e a comida, tá? Ou seja, se você tem aquele cunhado dentro da sua casa que deita no sofá, que pega o controle da televisão, que come sua comida que está na geladeira, aquele cara ali é um parasita dentro da sua casa. Só que ele não vai chegar e lhe tratar da pior maneira possível, lhe xingar, lhe falar mal. E não vai, meu amigo, ele vai lhe dizer, meu amigo, eu lhe amo demais, você é uma pessoa que está no meu coração, ele vai lhe tratar da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele está dentro da sua casa comendo a sua comida, dormindo no seu sofá, assistindo a sua televisão. Então ele não vai lhe tratar mal. Parasita, ele também, de certa maneira, ele não vai te tratar mal em si. Ele vai absorver seus nutrientes, mas ele não vai tirar todos, ele vai deixar uma parte, tá? Ele vai deixar uma partezinha ali para você, porque ele não quer que você morra, tá?
bom parasita não mata seu hospedeiro, justamente. Galera, eu me esqueci, eu ia citar para vocês aqui que há uma relação de parasitismo na qual o parasita, ele mata o hospedeiro. Ele suga o hospedeiro até morrer, tá? Só que eu acabei esquecendo o nome dessa relação. Então, eu mando daqui a pouco, quando acabar a aula, eu mando para vocês, tá? Eu acabei esquecendo o nome dessa relação. Que é justamente quando o parasita, ele acaba se alimentando literalmente do hospedeiro e matando ele. E ele acaba morrendo porque ele comeu desenfreado, tá? Bora pro amensalismo. Galera, o amensalismo é uma relação na qual há uma produção de substâncias que vai inibir a presença de um animal, a presença de uma planta, de um organismo, de qualquer outra coisa dentro daquele ambiente. Ou seja, literalmente a gente tem o exemplo de alguns fungos que produzem, de um fungo que produz uma substância que vai inibir a proliferação de bactérias, que, no caso, é o penicillium, que é um fungo que vai produzir a penicilina, tá? Que é um antibiótico, é uma substância que vai inibir a proliferação de bactérias, tá? Outro exemplo do amensalismo, galera, outro exemplo de amensalismo. Alguém tem pé de manga em casa aí, no quintal? Respondam aí, rapidão. Alguém tem pé de manga? Alguém já conhece, já foi a alguma casa, algum vizinho, amigo? Pronto, Evelyn, tu tem pé de manga em casa, né? Pronto, já. Vocês já observaram que não nasce nenhum pé de manga ao redor? Ou não nasce nenhum mato, nem pouco mato, é uma quantidade bem pequena de mato ao redor? Vocês já chegaram a observar isso? Sabe por que isso acontece, galera? Justamente porque as folhas do pé de manga, quando ela cai, ela tem algumas substâncias que liberam após a morte dessas folhas no solo. E ao liberar essas substâncias no solo, esses hormônios, eles são inibidores, tá? Inibidores do processo da semente, no caso. Eu acabei esquecendo o nome, hoje minha cabeça está fraca, tá? Mas é um processo de germinação, pronto. Processo de germinação. Eles são inibidores do processo de germinação. Ou seja, as sementes que estão naquele solo, elas não vão germinar. Não vai nascer novas plantas, não vai nascer nada naquela região. Então, ou seja, é um processo de amensalismo, tá? Então, é um exemplo próximo da gente de amensalismo. Agora, eu tenho certeza de vocês que toda vez que vocês virem um pé de manga, vocês vão lembrar de mim. Então, pode ter certeza. Toda vez que vocês olharem para o pé de manga, vocês vão lembrar do amensalismo, vão lembrar do professor Wendel falando que por que não nasce um pé de manga ali próximo. Galera, dica para vocês. Isso é uma estratégia, tá? É uma estratégia para aumentar o quê? A variabilidade genética, tá? Das plantas. Porque se nascer ali próximo, muito provavelmente aquelas duas árvores, quando crescer, elas vão trocar o quê? Gametas, justamente pelo processo de polinização. Então, o processo de variabilidade genética vai ficar restrito àquela área. Se uma manga cai e ela não germina ali, dá tempo de quê? De um animal pegar aquela manga, se alimentar dela, descartar o caroço a não sei quantos metros, quilômetro ou quilômetro de distância. Então, vai levar aquele pé de manga para outro lugar. Naquele outro lugar pode ter outros pés de manga próximos. Então, e por aí vai, galera. E, ó, estratégias reprodutivas para aumentar a variabilidade genética, tá? Para melhorar essa variabilidade genética dessa população. Bora para a competição. Galera, professor, mas o senhor já falou de competição, vai falar de novo. Vou falar de novo, porque competição ela pode ocorrer entre espécies diferentes. Só que lembra lá o que eu falei? Vocês estavam competindo por lugar, por território, vocês estavam competindo por alguma outra coisa. Isso dentro da mesma espécie. Você e seu cunhado. Cara, agora eu trouxe um exemplo para vocês aí de quê? Do urubu-rei, no caso, dos tartarás, ou de animais que são carniceiros, de animais que se alimentam de carcaças, com outros animais também. Então, são animais que vão competir por alimento, tá? Eles vão competir pelo aquele alimento ali, só que são de espécies diferentes. O detalhe está aí, são espécies diferentes competindo por alguma coisa. Lá no outro, eram animais da mesma espécie, competindo por alimento, pode competir por espaço, pode competir por alguma coisa. Retomando a mesma ideia da competição, ambos vão perder. Por quê? Porque vai ter uma disputa, meu garoto. Se tem disputa, você está gastando energia e seu parceiro, coleguinha lá também que está querendo aquele mesmo objetivo também vai estar gastando energia, tá? Então, vocês conseguem perceber a fluidez, a diferença entre competição intraespecífica e competição interespecífica, né? Show, galera. Show.
Então, alguém tem uma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tem alguma dúvida, pode falar agora que eu estou no ponto para tirar. Trouxe aqui essa imagenzinha para vocês, tá? Justamente para estabelecer as relações positivas e negativas, tá? Sociedade, ela é positiva para ambos, para todos que estão dentro daquela sociedade. Colônia também ela é positiva, dos dois lados. Mutualismo, do mesmo jeito. Protocooperação também, tá? O comensalismo, ela é positiva e neutra, tá? Quando vocês verem esse zerinho aí, ela é positiva e neutra. O canibalismo, ele é positivo e negativo. Positivo para quem está comendo e negativo para quem está sendo comido, tá? Competição, ela é negativa por dois lados. Lembrem da explicação que eu dei, tá? Ela é negativa por dois lados justamente porque os dois gastam energia, os dois vão ter que predispor a dar alguma coisa para obter algum sucesso. Aquele que não obteve sucesso também já vai ter perda. Então, o amensalismo, galera. E o amensalismo, ele é o quê? Ela é neutra para um lado, tá? Ela é neutra para um lado e negativa para outro, tá? O parasitismo, ela é positiva para o parasita e negativa para o parasitado. O predatismo, ela é positiva para quem está comendo e negativa para quem morreu. E a competição, novamente, que eu trouxe para vocês, que é a competição intraespecífica, que ela é negativa também para os dois lados, tá? Galera, vamos brincar um pouquinho, vamos fazer um fechamento aqui do que a gente viu hoje, justamente dentro de umas questões, tá? Então, ó, galera, a gente vou trazer algumas questões, para trazer essa questão para vocês, tá? Essa questão é do Enem de 2015, tá? Traz o quê? Todo mundo sabe o que é cutia aí? Todo mundo alguém já comeu cutia na vida aí? Todo mundo conhece o que é uma cutia? São uns animaizinhos bonitinhos, eles são bonitinhos. Eu já, rapaz, já comeu, cara. Então, Paulo tava comendo cutia, cara. Olha, rapaz, cara, os bichinhos são tão bonitinhos, cara. Os bichinhos são tão bonitinhos. Bora lá. Olha, as cutias, elas são pequenos roedores das zonas tropicais. Tem na nossa região aqui, tem gordo de... Ó, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas em vez de comê-las, eles enterram-nas em outros lugares. Esse procedimento lhe permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outros. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Ou seja, uma cutia vai pegar, vai desenterrar da outra e vai colocar em outro lugar, porque ela sabe onde foi que ela enterrou, tá? Então ela pega de um lugar e coloca para outro. Quando a cutia que enterrou naquele lugar não encontra, já era, perdeu, foi roubado. Então, galera, esse processo de ladroagem, essa relação que está tendo entre as cutias, eu pergunto primeiramente para vocês, ela é intraespecífica ou interespecíficas? Respondam aí rapidamente para mim. Intraespecíficas. Se for ladroagem, é intra, ó. Show, galera. É intraespecífica. Por que ela é intraespecífica? Porque as cutias, meu amigo, a cutia tá roubando da outra. Uma cutia tá roubando da outra. Não é a relação da cutia com a semente nem com a árvore. Não pensem nessa relação. Vocês vão ter que pensar na relação da cutia com a cutia, porque uma tá roubando o quê? O alimento da outra, tá? Qual é a resposta? Vocês já me deram a resposta. Então, qual é? Qual é a resposta aí? Ele é o quê? Show! Show, Evelyn. Competição. Feito para dar certo, ó. Feito para dar certo, galera. Letra D. Competição. Aí eu pergunto para vocês. A cutia que roubou essa semente da outra cutia, ela teve um benefício. Teve benefício, não teve? Teve. Mas ela teve perda. Não teve? Também teve. Ou seja, na competição tem perda para ambos os lados. Aquele que perdeu a perda de energia. Justamente, Ivan. Justamente. Ó, lembrem aí, ó, a dica do Ivan, ó, perda de energia. Quando falar em competição, tem perda de quê? Energia, galera. O que seria sinfilia? Cara, eu dei uma olhada em sinfilia, só que eu ia falar para vocês aqui o que era sinfilia. É a mesma coisa que eu acabei esquecendo. Eu anotei aqui no papel para falar para vocês, mas eu acabei esquecendo. Eu mando já também, na hora que eu terminar aqui, eu mando para vocês o que é o processo de sinfilia. Tá? Tem outro nome, é outro nome que tem. Só que esse sinfilia aí é outra nomenclatura que é utilizada também. Então, são dois nomes iguais. Mas eu lembro já.
Bora pro Enem 2017, tá? E comensalismo. Comensalismo, no caso da questão aqui, Evelyn. Comensalismo. Sim, na questão comensalismo. Não é comensalismo. Ela não entra dentro do comensalismo, tá? Porque aí a relação que a gente está falando é justamente das cutias, entre as cutias. É o processo de ladroagem, de roubar uma semente uma da outra, tá? Então é esse processo aí. A gente não tem que pensar em outro processo, porque justamente ele está falando do processo de ladroagem. Ele deixa destacado, tá? A questão ele deixa destacado. Acho que era isso que ele estava me perguntando, era? Quais animais? Comensalismo? Como assim, Evelyn? Não estou entendendo. Tem comensalismo. Pois é, eu não consegui entender. É a questão, por que tu perguntou de comensalismo? Sim. É dentro da questão, da que a gente estava analisando? Evelyn, depois tu conversa comigo lá no grupo, lá, tá? Eu tiro tuas dúvidas, tá? Bora para a segunda questão aqui, que eu vou deixar a última para vocês. Essa questão aqui, cara, galera, ela é da hora, tá? Ela é muito massa, porque ela traz ideias pra gente, assim, bem conceituais. Justamente, vamos lá. 2017, o Enem. Dados compilados por Jeremy Jackson, do Instituto Scripps de Oceanografia, tá? Mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, fez com que a população de uma raia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos, tá? É uma doce vingança. Por que é uma doce de vingança? Essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de molusco por ano, o que provavelmente explica o colapso da antes lucrativa pesca de mariscos na baía de Shakespeare, de Chesapeake, nos Estados Unidos. Aí a questão ela traz a pergunta para a gente. Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte, a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada? É o tempo zero. Galera, analisando a questão rapidamente aí. Quem foi que perdeu população? Olha, Vitor, vamos analisar primeiro aqui. Vamos analisar devagarzinho aqui. Quem foi que perdeu população? Quem foi que a população perdeu? Justamente. Cara, vocês são demais, cara. Galera, vocês são demais. O tubarão, ele começou um declínio de população, tá? A população do tubarão começou a cair. Quem foi mais que começou a cair? Os moluscos. Pronto, meu amigo, você já matou a resposta bem aí. Qual é as duas populações que estão diminuindo nos gráficos aí? População de quê? De molusco e a população de tubarão. Então, qual é a resposta? No caso, só tem duas alternativas que estão caindo, a letra A e a letra C. Molusco está caindo na letra A, tubarão está caindo na letra, justamente, letra C, ó. Show, galera, show. Vocês são demais, vocês são incríveis. Galera, a relação que está sendo estabelecida aí, revisando, a relação que está sendo estabelecida é o quê? É o processo de predação, tá? A relação, se vocês tiverem dúvida aí, o processo de predação, tá? Tá ocorrendo. E aí traz o quê? O processo de quê? Processo de, além do processo de desastre natural que está ocorrendo, que é justamente o aumento de uma população de um animal que não era para poder se alimentar, vai ocorrer um desequilíbrio ecológico. Então, ó, galera, vocês podem perceber que essa questão ela é multidisciplinar, tá? Então, ela vai trazer análise de gráfico, ela vai trazer a ideia de predação, ela vai trazer a ideia de desequilíbrio ecológico. Então, galera, resposta letra C. C de sucesso, né, galera? C de sucesso. Bora pra frente. Galera, essa daí vai ficar para vocês. Essa aí ela é básica. A gente já falou, já brincou com essa situação hoje, né? Que é uma questão de canibalismo, tá? Então, essa vai ficar para vocês, para a gente vai comentar na próxima aula, para dar início ao começo da próxima aula. Para iniciar, galera, e dica para vocês. Próxima aula, eu estou planejando resolver questões com vocês desses conteúdos que a gente viu? Então, próxima aula eu vou trazer uma aula só de resolução de questão, tá? Então, a gente vai, além de revisar os conteúdos que a gente viu,
todos que a gente viu de lá para cá. A gente vai o quê? Arrochar a questão, meu amigo. É só questão, tá? Então, vamos usar essa estratégia que eu uso com vocês, que eu já estou usando com vocês, que é de entender o que a questão está pedindo para a gente e jogando na nossa cara. Galera, show para vocês. Show, show, show. Tirem print aí, se quiserem tirar print aí. Marcar lá no Instagram, tá? Então, coloquem lá na minha câmera lá, pode me tirar um print desse professor lindão aí, tá? Então, eu queria falar com vocês isso, que próxima aula, tá? Próxima aula a gente vai resolver questão e vocês vão ficar com uma aula top agora, uma aula show, tá? Uma aula muito massa. Então, eu quero que vocês foquem um pouco mais nesses conteúdos durante essa semana, vocês deem uma olhada mais, pra gente resolver questão na próxima aula, tá? Galera, até mais, valeu! Valeu!